Olá a todos, eu sou o professor Rosiel e nós estamos começando mais uma aula de Mecânica dos Solos 1. Hoje nós teremos uma aula prática, que será a prática 2, sobre determinação do teor de umidade. Nessa aula prática nós iremos ver 3 procedimentos práticos, sendo o primeiro o método da estufa. Então aqui os materiais, nós temos aqui cápsulas metálicas, nós iremos utilizar também uma pinça metálica, uma espátula, um dessecador, uma balança de precisão e uma estufa. Então, gente, começando aqui os procedimentos do método, primeiramente eu irei pesar aqui o peso das cápsulas. Então, estou pesando aí a cápsula 2, aí o detalhe do peso dela, de 15,26 gramas. Vou pesar agora a cápsula 3, peso aí 16,53 gramas. E por fim, o peso da cápsula 9. As cápsulas estão todas vazias, limpas. Aí o detalhe da cápsula 9, pesando 17 gramas. Em seguida, eu irei colocar uma certa quantidade de solo. Está aqui o nosso solo que nós iremos ensaiar. Ele é um solo arenoso, um certo teor de umidade. Vamos mostrar aqui na câmera. Aí o detalhe para vocês verem. É um solo de granulometria de areia, aproximadamente uma areia fina média, certo, gente? Então, uma granulometria inferior a 2 milímetros de diâmetro. E aí, de acordo com as especificações da norma, gente, para utilizar o método da estufa, se as dimensões dos grãos for visualmente menor que 2 milímetros de diâmetro, nós utilizamos pelo menos 30 gramas de solo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma certa quantidade de solo que seja suficiente para cobrir esse valor de 30 gramas. Então, coloquei aqui uma certa quantidade de solo na cápsula 2. Então, está aí o detalhe do peso da cápsula mais o solo úmido, 62,73 gramas. Vamos colocar aqui na cápsula 3. Aí o detalhe, o peso agora foi de 78,23 gramas. E por fim, vamos colocar aqui uma certa quantidade de solo na cápsula 9. R$ 71,50 gramas de solo, né, com o peso da cápsula também. Em seguida, levaremos as cápsulas para a estufa a uma temperatura de pelo menos 105 graus para fazer a secagem desse material. Aí o detalhe, como vocês podem ver, a estufa com uma temperatura de 105 graus aproximadamente. Em relação ao tempo de estufa, gente, isso depende muito do tipo de solo. Esse solo, como a gente está trabalhando aqui, que são solos arenosos, ele pode levar aí algumas horas, certo? 2, 3, 4 horas podem ser o suficientes para a secagem completa do solo. Alguns solos argilosos, né, eles podem levar, né, requerer um tempo maior, de repente até 24 horas. Okay? Inclusive o teor de umidade, o solo pode estar muito úmido, como pode também estar bem seco na umidade higroscópica. Então, tudo isso pode estar influenciando na questão aí do tempo que se levará para a secagem completa. Neste caso aqui, esse solo a gente deixou de um dia para o outro, certo? Para garantir a completa secagem do material. Após o período de secagem, nós retiramos as cápsulas com o solo seco da nossa estufa. Em seguida, nós iremos transferir para um dessecador. É o detalhe da colocação das cápsulas do dessecador. O dessecador, gente, ele é uma vidraria.
em que ele tem sílica em gel, certo? E ele vai servir para que o solo não ganhe umidade e, ao mesmo tempo, perca a temperatura. Então, é justamente um procedimento para esfriar o material para depois fazer o processo de pesagem. Aí o detalhe no fundo da sílica em gel, gente. Então, a sílica ele é um material justamente que ele absorve umidade. É muito comum vocês verem em alguns saquinhos de produtos eletrônicos, justamente para manter a umidade seca daquele material. Bem, passado aí alguns minutos dentro do dessecador, o conjunto ele já está frio. Nós vamos retirar e fazer agora a pesagem do peso da cápsula com o solo seco. Tem o detalhe da cápsula 2, nós temos aí o peso de 60,16 gramas. A cápsula 3 com solo seco, agora temos aí o peso de 74,88 gramas. E por fim, a cápsula de número 9. Então nós temos aí o peso do solo mais a cápsula de 68,52 gramas. Bem, vamos fazer os cálculos aqui, gente, para a cápsula 2. Nós temos aí o peso da cápsula de 15,26 gramas. Nós também temos o peso da cápsula mais o solo úmido, que deu 62,73 gramas. E depois do processo de secagem na estufa, nós temos aí o peso da cápsula mais solo seco de 60,16 gramas. Bem, para calcular o teor de umidade, nós vamos utilizar essa equação aqui, em que relaciona o peso da água com o peso do solo seco. Ok? Bem, o peso da água, gente, nós podemos determinar por esses dois valores aqui, do peso da cápsula mais solo úmido e o peso da cápsula solo seco. Então, o peso da água vai ser 62,73 menos 60,16. Então, essa variação de peso vai me dar justamente a água que evaporou, que no caso foi de 2,57 gramas. Ok? O peso do solo seco a gente obtém da seguinte forma: o peso da cápsula mais o solo seco menos o peso da cápsula. Então, descontando aqui o peso da cápsula, nós vamos ter o peso aí do solo seco de 44,90 grama-força. Então, substituindo aqui na nossa expressão, nós encontramos o teor de umidade de 5,7% para esse solo. Bem, nós temos aí o percentual de umidade para a cápsula 2, e já estou mostrando aqui, gente, os resultados para a cápsula 3 e da cápsula 9. O processo de cálculo é o mesmo, então eu não vou repetir aqui esse processo, ok? Então, já estou dando os resultados aqui para vocês. Vocês notem que os três valores, eles deram valores muito próximos, certo? Variando aí apenas de 0,1%. Então, turma, quando os valores não diferirem de mais de 0,2 pontos percentuais, vocês podem fazer, né, a média desses valores aí. Se, por exemplo, nós tivéssemos algum desses valores, por exemplo, duas cápsulas deram 5,7, a 2 e a 3, e a 9 tivesse dado 6%, não seria recomendável a gente considerar a cápsula 3. Então, a gente descartaria esse resultado. O ideal é que você faça a média com pelo menos duas determinações que não difiram aí de mais que 0,2 pontos percentuais. Ok? A norma também sugere, acabei não falando sobre isso, pelo menos 3 determinações, é o que a gente está fazendo aqui. Você pode fazer mais determinações? Pode, não tem problema nenhuma, mas 3 já é mais do que o suficiente para nós termos um valor representativo, ok? Então, nesse caso, como os valores não diferiram mais que 2 pontos percentuais, nós iremos fazer a média aritmética dos 3 valores, dando um percentual de 5,7%. Bem, o próximo método que nós iremos ver, gente, é o da balança infravermelha.
Aqui os materiais que nós iremos utilizar, no caso uma balança infravermelha e uma pequena balança de precisão. Qual é o procedimento, gente? A balança infravermelha é um equipamento bem prático para a gente determinar de forma quase que instantânea o teor de umidade de um solo. Leva apenas alguns minutos para fazer isso, certo? Então, esse equipamento não só tem utilidade para solo, mas também para outros materiais. Então, aqui é um detalhe do menu desse equipamento. Ele pede para selecionar o tipo de material. Então, vocês podem ver que tem vários tipos, café, areia, enfim, azeite. Nós vamos escolher aqui areia de fundição. Ele vai perguntar se quer pré-aquecer. Sim. Então, gente, como é que funciona esse processo? Esse equipamento ele tem uma câmera juntamente com uma balança, certo? Ele vai aquecer essa câmara até uma certa temperatura, se não me engano 200 graus, e em seguida ele vai pedir para você colocar uma quantidade de 2 gramas de solo. Então, enquanto o equipamento aquece, nós iremos aqui, utilizando essa balança de precisão, colocar nessa cápsula 2 gramas de solo. Então, aí é o detalhe para vocês verem. Coloquei 1,5 grama. Pronto, 2 gramas de solo. Vocês notem que a temperatura já chegou a 200 graus. Ele dá um aviso sonoro que atingiu a temperatura adequada. E aí a gente vai no menu e seleciona medir umidade com o prato vazio. Ele vai tarar o prato para iniciar o processo. Em seguida, ele pede para colocar 2 gramas de solo e apertar sim. Então, colocamos aí 2 gramas de solo e clicamos em sim. E aí, gente, quando a gente coloca 2 gramas de solo úmido, o processo ele é bem simples. Ele vai secando, já que a câmara está bem quente, ela vai secando a umidade. Então, ele já sabe que o peso inicial desse solo são 2 gramas. Então, ele vai descontando essa água que vai perdendo desse solo e vai calculando a umidade em tempo real. Então, aí o detalhe, como vocês podem ver, ao final do processo, depois de 10 minutos, ele atingiu um percentual de 6,2 pontos percentuais, certo? O próximo método é o método SPEED. Aqui os equipamentos, nós temos um kit do SPEED, o próprio SPEED em si, que nós iremos utilizar, carbureto de cálcio e uma balança de precisão. Aqui como procedimentos, nós vamos pegar aqui o nosso aparelho, aí um detalhe do equipamento. Esse equipamento, gente, nós temos aqui um manômetro do lado direito e uma câmera no lado esquerdo. E como é que é o processo? Nós iremos colocar, gente, uma certa quantidade de solo úmido na câmara. Nós iremos colocar uma ampola de carbureto nessa câmara e fechar completamente. Ao quebrar essa ampola, o carbureto ele vai reagir quimicamente com a água que está presente no solo. É basicamente isso. E aí vai gerar um gás que, consequentemente, vai gerar uma pressão interna na câmara. Essa pressão vai ser medida pelo manômetro, que irá apresentar o valor da umidade em tempo real. Então, gente, aqui é o detalhe do procedimento. Nós iremos colocar cerca de 12 gramas. E esse valor, gente, ele é muito em função das instruções do próprio aparelho. Ele é um aparelho da Solotest, em que ele diz que a massa da amostra deve ser pelo menos 12 gramas para uma umidade máxima prevista de 11%. Ok? No caso aqui, a gente viu pelo método da estufa que foi em torno de 6%. Então, a gente vai utilizar 12 gramas de amostra de solo. Uma vez pesado, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar primeiramente a ampola, ainda intacta, dentro do equipamento. Vamos colocar também uma pequena esfera de aço, gente,
para quebrar a ampola durante o processo. E, em seguida, colocamos aí a nossa amostra de solo. Ok? É muito importante que a ampola ela esteja intacta dentro da câmara, até para não reagir, né, com o solo antes de nós fecharmos o equipamento, certo? Então, por isso que a gente coloca uma pequena esfera de aço para quebrar o vidro durante o processo. Então, a gente vai fechar bem aqui a câmara e, em seguida, nós iremos balançar o equipamento. Esse processo de balançar vai fazer com que a esfera de aço quebre a ampola que está dentro e, consequentemente, comece a reagir quimicamente com o solo. Então, o processo ele é bem rápido, gente. Cerca de alguns segundos já é o suficiente para nós termos o resultado. E aí o detalhe, né, do teor de umidade registrado pelo equipamento. Então está dando aí, nesse detalhe mais aproximado, né, a 5,2 pontos percentuais. Então, gente, o que nós temos? O método da estufa deu um percentual de 5,7% no teor de umidade. O infravermelho deu 6,2% e o speed deu 5,2 pontos percentuais. Vocês podem ver que os resultados eles diferem cerca de meio ponto percentual entre cada um deles. E aí qual é o teor de umidade correto? Bem, gente, o método da estufa ele é o método mais preciso que nós temos dos três, ok? Por quê? Porque é um método que você vai medir diretamente a umidade do solo e com uma amostra um pouco maior, o que torna ela mais representativa. O método SPEED, gente, ele já determina a umidade indiretamente, em função da pressão que está exercendo ali de uma reação química, certo? Então, existe todo um processo de calibração, onde para cada valor de pressão que acontece na câmara do equipamento, é correlacionado com um certo teor de umidade. Então, é um equipamento razoável para medição de umidade, mas ela não é totalmente precisa. Sobre o método SPEED, ele não é um método laboratorial, ele é muito comum na utilização para controle de umidade em campo. Então, você vai fazer um aterro, uma barragem, que precisa o solo estar numa certa umidade. O SPEED ele é um excelente aparelho para o campo, ok? Em que você não pode, por exemplo, levar uma estufa para o campo. Você leva um equipamento para o campo e determina a umidade lá em tempo real, ok? O equipamento do infravermelho, a gente está pegando uma amostra muito pequena, 2 gramas apenas. Então, se o solo não tiver uma boa homogeneidade em termos de umidade, ele pode influenciar drasticamente na hora de calcular por esse método da balança infravermelha. Eu particularmente uso o metabalança do infravermelho mais para solos com umidade higroscópica. O que é umidade higroscópica? É aquela umidade em que o solo ele está seco, mas não completamente seco. Ele está em equilíbrio com a umidade do ar. É basicamente isso. Certo? Então, quando o solo ele chega na umidade higroscópica, ele ainda tem um pouco de umidade, pode ser 2, 3, 4, 5 pontos percentuais. Isso depende muito do tipo de solo, isso depende muito da umidade do ambiente também. Então, solos já muito úmidos, eu noto que o metabalança infravermelha ela não é tão precisa, talvez por conta da questão de nós estarmos utilizando uma quantidade de solo muito pequena, né, uma subamostra muito pequena, e consequentemente essa subamostra ela não ter uma homogeneidade representativa da nossa amostra que estamos analisando, ok? Ok, pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer muito a visualização de vocês e convidá-los aí para o nosso próximo vídeo.
Próxima aula, prática 3, nós teremos aí ensaio de densidade real com o piquinômetro. Mais uma vez, gente, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.